Mais um exemplo é proposto aqui para praticarmos a utilização dos balanços térmicos. Nesse caso, temos mais uma vez uma panela contendo 80 toneladas de aço a 1873 Kelvin. Agora essa panela está sendo transportada da acearia para a área de lingotamento. Esse transporte dura 5 minutos e neste período o aço perde cerca de 50.000 quilocalorias por minuto. Essa perda para o meio ambiente está associada à perda através da parede refratária da panela e também pela sua parte superior através da camada de escória que normalmente a recobre. Antes do lingotamento, para efeito de limpidez do aço, são injetados 5 normais metros cúbicos de argônio pelo fundo da panela. Vamos arbitrar que o argônio entra a 298 e sai no topo da panela a temperatura em torno de 1800 Kelvin. É solicitado aqui que seja determinada a variação de temperatura do aço neste período, considerando mais uma vez que o aço seja ferro puro. Nesse caso, o objetivo do balanço térmico é determinar a temperatura final do aço. O sistema é o aço contido na panela. Vamos adotar, por conveniência, a temperatura de referência de 298 Kelvin. E a seguir, a partir destas definições, serão definidas as entradas e saídas de calor nesse procedimento. Usando mais uma vez o recurso daquele diagrama esquemático, onde representamos a temperatura de referência, nesse caso 298, aço líquido inicialmente a 1873, vai ser resfriado até a temperatura de referência. É uma etapa, como já vimos, que libera calor, então, portanto, será uma entrada de calor. O argônio ele é injetado a 298, não há entrada nem saída de calor associada a adição desse argônio e finalmente temos as etapas de aquecimento. Vamos aquecer o aço final até uma temperatura que é o objeto do cálculo do balanço térmico. Temos o argônio, que é aquecido de 298 até cerca de 1800 Kelvin, e temos também que acrescentar as perdas para a atmosfera. Essas três parcelas aqui são parcelas endotérmicas, representam saídas de calor. Desenvolvendo inicialmente o balanço de massa, que nesse caso é bastante simples, envolve simplesmente o cálculo do número de mols de ferro na panela, 80 toneladas, vezes 10 a 6, massa em grama, dividido pelo peso atômico do ferro. Temos aqui o número de mols de ferro e o número de mols de argônio, nesse caso, o volume que foi injetado, 5 normal metros cúbicos, multiplicamos esse valor por 10 a 3, temos o valor do volume em normal litro, e dividimos pelo volume molar do gás nas condições normais de temperatura e pressão, número de mols de argônio, então, injetado, 223,2 mols. A entrada de calor corresponde ao resfriamento do ferro contido na panela de 1873 a 298, valor, então, é a entalpia por mol, multiplicado pelo número de mols de ferro na panela. Recomendo que vocês verifiquem esse valor, que é a entalpia de resfriamento do ferro, 18,33 quilocalorias por mol. Multiplicamos pelo número de mols de ferro contido na panela inicialmente, para obtermos um valor da ordem de 26 milhões de quilocalorias. Etapa de aquecimento do argônio, calculada de forma semelhante. Temos a entalpia por mol, a temperatura agora é de 1800, multiplicado pelo número de mols de argônio injetado. O valor para a entalpia de aquecimento, 7,44 quilocalorias por mol, multiplicada pelo número de mols de argônio injetado. O valor é cerca de 1.662 quilocalorias. As perdas térmicas foram especificadas, calculadas através de conceitos de fenômeno de transporte, valor de 50.000 quilocalorias por minuto, transporte é de 5 minutos, então temos um valor total de cerca de 250.000 quilocalorias. É interessante observar que a parcela relativa ao aquecimento do argônio é muito menos importante do que aquela referente às perdas térmicas que ocorrem através das paredes da panela e pela sua parte superior através da camada de escória. Para determinarmos a parcela referente ao aquecimento do aço, surge uma pequena questão. Como nós não sabemos essa temperatura final, nós não podemos de antemão saber qual que é a faixa de temperatura que poderemos escolher para a entalpia de aquecimento. Neste caso, a gente faz uma consideração e, a partir do resultado obtido, verifica se essa consideração foi verificada.
foi satisfeita. Então, neste caso, a consideração a ser feita é que a temperatura do aço no final vai ser superior à temperatura de fusão do ferro, o que é uma condição bastante razoável. Então, neste caso, nós equacionamos a entalpia de aquecimento dessa forma, onde o T é incógnito, então deixamos a equação de entalpia de aquecimento expressa em função da temperatura, que é a nossa incógnita, e multiplicamos esse valor pelo número de mols de ferro. Observe que, nesse caso, nós teremos a equação para essa parcela expressa em função da temperatura, é uma equação de segundo grau, que vai ser resolvida para determinarmos, então, a temperatura final do aço. Podemos, finalmente, igualar as entradas e saídas de calor. Essa parcela corresponde ao resfriamento do aço inicial, de 1873 a 298, essa daqui de aquecimento do argônio até 1800, essa daqui associada às perdas de calor através da parede refratária e do topo, através da camada de escória, e a entalpia de aquecimento do ferro até a temperatura, que é a incógnita deste problema. Fazendo transposição de termos, nós obtemos essa equação de segundo grau, que deve ser resolvida. Toda equação de segundo grau tem a possibilidade de ter até duas raízes reais. Neste caso, resolvendo esta equação, são obtidas essas duas raízes. A primeira é uma temperatura de 1856,4 e a outra uma temperatura de menos 50.788,7. Obviamente, aqui não resta muita dúvida sobre qual é a raiz real que tem significado físico para a solução do nosso problema. Esse valor é o valor de 1856,4, como a temperatura inicial do aço era de 1873, nós temos uma queda de temperatura de aproximadamente 17 Kelvin durante esse processo de transporte da panela, desde a área do convertedor até a área de lingotamento.